Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da Igreja Católica, única igreja fundada por Jesus Cristo. Para se salvar, para entrar no céu, será que basta ser católico? Para se salvar, basta ter sido batizado na Igreja Católica, ter sido crismado na Igreja Católica? Claro que não. O católico só de aparência, o católico só de nome, não se salvará, não irá para o céu. Caríssimos católicos, quem vive de aparência dentro da Igreja Católica, única verdadeira, não se salvará e será julgado por Jesus Cristo com maior rigor, como ensina o Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14. Não se salva, diz esse documento. Contudo, embora incorporado à Igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece no seio da Igreja com o corpo, mas não com o coração. Lembrem-se todos os filhos da Igreja, que a condição sem igual em que estão se deve não a seus próprios méritos, mas a uma peculiar graça de Cristo. Se a ela não corresponderem por pensamentos, palavras e obras, longe de se salvarem, serão julgados com maior severidade, ensina o Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14. Existem muitos católicos que exteriormente são excelentes cristãos, e não obstante, ver-se-ão excluídos do céu, não irão para o céu, não entrarão na vida eterna. Deus não julga pela aparência. Perante ele, o grande às vezes é pequeno, e o pequeno grande, o rico pobre, e este abastado. Caríssimos católicos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa é a triste situação do católico de aparência. Se ficar na Igreja Católica, vivendo às margens da Igreja, irá para o inferno. Se abandonar a Igreja para seguir as seitas, também se condenará, como explica São Pio X no Catecismo Maior, números 165 e 171. Diz o Papa: não basta para nos salvarmos os sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos. Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este seria membro morto e, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um adulto requerem-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conformes à fé, ensina São Pio X no Catecismo Maior, número 165 e 171. E Santo Agostinho diz: todos aqueles que se separarem da Igreja Católica, embora tenham boa intenção, não alcançarão a vida eterna, mas a cólera de Deus cairá sobre eles, pelo único crime de estarem separados da unidade de Jesus Cristo. Deus, prezado católico, não quer aparência. Deus não quer máscara, mas sim vivência. Deus quer vivência. Exterioridade enganosa não pode agradar o Deus da verdade. O monge Edouard Clerc diz que
o católico não praticante vive em pecado mortal, diz o monge Edouard Clerc. Caríssimos católicos, o católico não praticante, isso mesmo, o católico não praticante, escandaloso, tíbio e indiferente, não é sal da terra, nem luz do mundo, como está em São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 14. Mas sim, é uma figueira estéril. Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. E um sal insosso, que para nada serve. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. O seu péssimo exemplo é grande obstáculo para as pessoas que desejam se aproximar da Igreja Católica. O católico não praticante escandaliza a muitos. Quando os pagãos escutam da nossa boca os pensamentos de Deus, admiram a sua beleza e grandeza, mas depois, quando percebem que as nossas obras não correspondem às nossas palavras, então mudam de ideia e começam a blasfemar, dizendo que o cristianismo é somente o mito e o engano, ensina São Clemente Romano na segunda carta aos Coríntios 13. E Jesus Cristo diz que devemos antes fazer e depois ensinar a fazer. Ele coloca a prática do bem antes do ensino, mostrando que poderemos ensinar com proveito somente se antes pusermos em prática tudo o que ensinamos, e jamais fazer o contrário. Em outra ocasião, Jesus dirá: médico, cura-te a ti mesmo. Aquele que é incapaz de orientar bem a sua vida e procura educar os outros, corre o risco de ser ridicularizado por muitos. Aliás, nem sequer poderá ensinar, porque as suas ações testemunharão o contrário das suas palavras, ensina São João Crisóstomo, comentário sobre o Evangelho de São Mateus. E também as suas palavras permanecem em nós quando fazemos tudo o que nos ordenou e desejamos o que nos prometeu. No entanto, quando as suas palavras permanecem em nossa memória, mas em nossa vida e em nossos lábios não se encontra nenhum sinal delas, então o ramo já não faz parte da videira, porque não absorve mais a vida da sua raiz, ensina Santo Agostinho, comentário sobre o Evangelho de São João. O católico não praticante é uma chuva de lama, um galho seco e podre, porque vive em pecado mortal. Isso mesmo, o católico não praticante vive com o capeta na alma, vive com o demônio na alma, porque vive em pecado mortal. É mau, iníquo, cego e morto espiritualmente, mundano e seguidor do demônio, impuro e supersticioso. Faz Jesus Cristo chorar, indiferente, cabrito rebelde, amigo de Judas Iscariotes. Ele causa grandes e incalculáveis prejuízos para as almas imortais e espirituais. O católico só de aparência, não praticante, é um grande inimigo da Igreja Católica Apostólica Romana. É o pior inimigo da Igreja Católica Apostólica Romana. Trabalha furiosamente
para perverter as almas imortais e espirituais. Existem, dentro da Igreja Católica, milhares de católicos batizados e crismados que são terríveis assassinos de almas.